Olá, hoje nós vamos falar sobre o livro Evolução em Dois Mundos, né? Sobre o capítulo 12, Alma e Desencarnação, né? É do livro, né, de Francisco Cândido Xavier, né, pelo espírito André Luiz. Então aqui, esse livro, ele tem início, né, falando sobre a formação dos corpos, como se originou os corpos, né, como se originou o espírito. Então agora ele vai falar sobre a alma e a desencarnação. Só para a gente ter uma noção do que foi falado no capítulo anterior, se falou muito sobre a histogenese espiritual, que refazer a estrutura espiritual, né, quando nós desencarnamos. Ele também fala de uma correlação entre o homem e os insetos, né, aos animais, falando a respeito da nossa formação corpórea, né, e espiritual, né, que a gente ainda também passa por transformações. E falou sobre essas questões da semelhança que nós temos, né, até mesmo porque é uma constante evolução, né, que a gente tem igual aos animais. Nós, algum dia, né, milhões e milhões de anos atrás, nós também passamos por essa fase de sermos animais, né, menos evoluídos, né, a planta, já passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal e agora nós estamos no reino hominal em busca do reino angelical. Então aqui ele começa falando, né, metamorfose e desencarnação, porque são vários subtítulos, né? Então, o primeiro subtítulo é Metamorfose e Desencarnação. Graduando os acontecimentos da desencarnação, é importante lembrar ainda ao mundo dos insetos para lembrar que, se existem aqueles de metamorfose total e existem os de metamorfose incompleta, cuja a lava sai do ovo e se converte imediatamente no indivíduo sem passar pela fase pupal, né? E são desprovidos de asa, embora possuam um aparelho bucal triturador. Quando ele fala isso, ele está tentando lembrar que existem aqueles que todos nós passamos por metamorfose. Então, tem aquele que passa pela. É uma lagarta, vamos dar o exemplo aqui da borboleta. É uma lagarta que fica lá comendo, né, as folhinhas dela, e depois ela, né, aí vira um ovinho, depois vira uma larva, né? E vai dando aquele processo dela, né? Que vai paradinha lá e depois vai se abrindo um pouquinho mais e vai saindo uma borboletinha ali, né? Ainda não toda feita e depois já sai o animal, né? O inseto adulto voando, né? Então, a natureza superior, ela já não passa por essa crisálida, né? Por essa formação, o ovo, a larva. Nós não temos essa questão. Mas em semelhança, né? Se a gente for verificar na questão moral da gente, da nossa evolução, se a gente pegar, nós somos também, né, uma lagarta que fica comendo, né, na nossa fase de, né, ignorância. A gente só tá ali pensando no nosso, né, popumbi, que eu preciso comer, que eu preciso vestir, eu preciso trabalhar, né, não pensando nas questões morais. E aí chega uma hora que a gente chega numa o quê? Numa questão de, opa, tem algo esquisito. A vida não é só isso, só trabalhar, só comer, só passar por essa situação. Temos que passar por uma
né, um autoconhecimento. E aí a gente se fecha ali, né, não no ato de introspectivo, né, em relação à sociedade, mas a gente se fecha dentro de um conhecimento, dentro da gente, do autoconhecimento, e a gente passa a analisar nossas atitudes, e aí com esse autoconhecimento, quando você tem um autoconhecimento, você passa a olhar o outro diferente. Você não olha mais com a sensação de posse, ou de inveja, ou de raiva, ou de ciúme. A gente passa a olhar com outros olhos, né? Um olho poxa, ele está numa fase, ele está evoluindo, ele está seguindo a vida do jeito que deve ser, né? E aí, quando a gente se abre a isso e começa a ver o outro diferente, o que acontece? A gente voa, né? Essa é uma situação que a gente deve avaliar se a gente está na fase da lagarta ainda ou a gente já entrou na fase, né, de pensar do autoconhecimento. E aí ele continua aqui falando, apresentando características singulares no capítulo da transfiguração em todas as ordens nas quais se subdividem, né? Tem várias classes dos insetos, de algum modo exprimem o desenvolvimento da metamorfose, que lhes marca a existência à escala de fenômenos que vige para a desencarnação dos seres de natureza superior. Quer dizer, e a gente está passando por diversos estágios, nós passamos por diversos estágios. Na época que éramos o vegetal, nós passamos por todas as fases do vegetal, né? Agora como ele menciona aqui a questão, nós passamos por todas as metamorfoses, né? De como nós éramos animais, insetos, né? Nós passamos por tudo isso até chegar numa natureza superior. Quando fala superior, nesse caso, ele está mencionando a questão de superior em questão de estrutura física, né? De estrutura espiritual. Não é a questão da evolução, da moralidade, do conhecimento, e sim da questão do corpo espiritual e do corpo físico. E aí ele vem aqui falando, em relação ao homem, os mamíferos, que se ligam a nós outros por extremos laços de parentescos, em se desencarnando, agregam-se aos ninhos em que lhes desenvolvem a companheiros e qual ocorre entre animais inferiores nas múltiplas faixas evolutivas em que escalonam. Não possuem pensamento contínuo para obtenção de destinados à manutenção da nova forma. Quer dizer, como o animal não tem um raciocínio para plasmar ainda o corpo espiritual, né? Ele passa por outras fases, não igual a nós. Então, o que acontece? Quando a gente fala a respeito disso, vamos colocar em a questão de um cachorrinho, né, da gente. Ele vai desencarnar e ele vai ficar perto ou da ninhada dele, ou perto da família, onde que ele estava. Então, quando fala a respeito dessas desencarnações de animais, a gente vai lá na questão da 597 às 601, né, que fala sobre os animais. Aí eu fiz um resuminho, que é o animal tem a sua individualidade, ele é um ser individual, né? Igual a ele não há em lugar nenhum, né? Mas não tem consciência. Ele não tem consciência, ele não tem um raciocínio ainda. Mas tem a vida inteligente, mas não tem o livre-arbítrio. Então, por isso é que ele não fica na erraticidade para passar para pagar alguma coisa, né? O animal vai ser animal na próxima vida, né? E quando desencarne, fica na erraticidade rápido. Tem a lei do progresso e tem a lei do progresso. Então, quer dizer, um animal desencarna, ele continua animal, que ele não sabe nem o que ele é,
ainda. Ele não tem livre-arbítrio, então ele não pode decidir se ele vai ficar, se ele vai ou se ele não vai, para onde ele vai. Então, o que acontece? Existem, né, aquele pessoal que aliás, existem animais que podem ficar no plano espiritual para poder ajudar, né? Mas isso a gente vai ler mais à frente. Mas só para saber que ele é uma individualidade, né? Ele é uma vida, né? E tem a lei do progresso. Ele, naquele momento, ele não vai reencarnar logo um homem, porque o animal tá assim ainda, da gente para Deus, entendeu? Ainda vai demorar muito para a gente chegar no nível de Jesus, e o cachorro ainda vai demorar muito para chegar ao nível da gente. Mas continuando aqui, encontram-se desse modo aquém da histogênese espiritual, inabilitados no campo mais amplo do equilíbrio que se assegura a ascensão do novo plano de consciência. Então, quer dizer, eles ainda não conseguem fazer a histogênese, que é a reconstrução, fazer a reestrutura do corpo espiritual, do perispírito, né? Por isso que eles ainda estão numa questão de evolução. Aí voltamos aqui. Em razão disso, efetuada a histólise, o que é isso aí? É a morte celular dos tecidos celulares nos sucessos reconditos da morte física, dilata-se o período, né, de vida latente. Quer dizer, ele fica ali, tipo adormecido, um espírito adormecido, né? Espírito não, um princípio adormecido na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapaz de manobrar os órgãos do aparelho psicomático, né? Que lhes é característico por ausência de substância mental consciente. Então, quer dizer, eles estão ali, né, mas não permanecem muito tempo naquela situação. É necessário que os espíritos que são responsáveis pela reencarnação dos animais os conduza para encarnarem, né? Voltando aqui, quando não se fazem aproveitados na espiritualidade em qual serviço se filiam durante certa cota de tempo, quase sempre cai de imediato a morte do corpo carnal, em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésio das famílias que se ajustam, retomando o organismo que confiarão nova etapa de experiência, como os ascendentes do automatismo e do instinto que já lhes fixaram ser, sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Então, quando fala aqui, eles desencarnam, né? E eles ficam naquele sono, aguardando a reencarnação, como a gente falou. Esse tempo pode variar muito, porque a gente já viu em outros livros, né, de André Luiz, a respeito dos animais, que muitos são usados para ajudar no plano espiritual, né, principalmente no umbral, né, nos umbrais, que eles servem de maca, né, de transporte, como foi falado no livro, acho que Nosso Lar, né, que as mulas, né, carregavam as carroças. Vai falar dos cachorros, né, que iam, farejavam e conseguiam achar, né, alguns espíritos que estavam em sofrimento, mas em situações, né, muito escondido, que somente os cães achavam. Aves, né, que também faziam a visão panorâmica geral do ambiente. Então, alguns que comiam até larvas astrais, né, dos espíritos que estavam ali. Então, existem animais que ajudam em prol do coletivo, né?
Mas também tem os animais que ajudam em prol de uma pessoa só, né? Que às vezes desencarna, quando desencarna tá ali meio desalentado, aí vê, opa, meu cachorrinho, né? Oh, a espiritualidade diz, olha, ele tem uma ligação muito forte com o animal dele, de repente, né, aquele animal, ele vai ver que morreu e que tá ali, entendeu? Então ele vai, né, conseguir relaxar mais e compreender que desencarnou de uma forma mais suave. Então, tem todas essas questões voltadas para os animais. Então, lá no Livro dos Espíritos também explica isso aí. Então, e assim o animal desenvolve, né, um pouquinho lá no plano espiritual e ainda possui um pouco, não, como não possui consciência, são, né, vão reencarnar, né, com auxílio dos espíritos que são responsáveis por a reencarnação dos animais. Então, a gente falou um subtítulo, agora a gente vai para o outro subtítulo, que é Além da Histogênese. Através desse movimento incessante da palingenesia universal. O que é essa palingenesia? É o movimento de reencarnar e desencarnar, encarna e desencarna, encarna e desencarna. Universal do princípio inteligente incorpora experiências que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico. Então, uma hora está no plano físico, outra hora está no plano extrafísico. Recolhendo-se, como é justo, a orientação do influxo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para as elevadas aquisições. Então, primeiro, a gente é aquela mônada, né? Que desde o princípio, né? A mônada original. E com o passar dessa, né? Da palingenesia, o que acontece? A gente vai aprendendo, vai ficando mais automático, né? Aquela questão de encarnar e desencarnar. Porque a gente começou simples e ignorante, uma mônada, e agora nós passamos a ser o quê? Um homem, né? Ele vai começar a falar aqui sobre o quê? A questão da gente virar um homem, né? Mas o homem, nesse caso, é um primata, né? Infraprimitivo, né? Que ainda não está com a consciência legal, não tem um raciocínio lógico, né? Então, aqui fala, pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na misticidade da forma em que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte, ante a glória da vida, como uma criança tenra e deslumbrada à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve poderia compreender. Então, o que ele passa a ter um pensamento contínuo, né? Ele já consegue pensar continuamente, ver, aquilo e pensar, né? Se é bom, se é ruim, né? Imaginar, na verdade é imaginar o que é bom ou o que é ruim. O pensamento constante, né? Como ele consegue pensar, aqui tá chovendo, vou ficar aqui, ou aqui tá chovendo, vou para um lugar que não está, né? Ele começa a ter consciência das coisas. O que acontece? Esse pensamento constante que faz, né? A possibilidade dele fazer uma metamorfose completa, entendeu? É o ato de nascer e de morrer, ele tem essa capacidade já. Acariciada pelo o sopro edificante dos condutores divinos que lhe acalentaram a marcha, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece na pupa. Quer dizer,
morre. Então, ali morreu, ele deixa, né, o corpo físico, né, através da automatização mental, né? Então, o que que acontece aqui? Ele já sabe, porque para desencarnar, não é assim, papum. Tem vários, né? Vai deslaçando, né? Vai tirando, né? Não quebrando, mas vai desatando os nós, né? Pelo a questão do duplo etéreo, né? Vai acabando a energia do duplo etéreo, né? Vai tirando os laços dos chakras, né? Então, até desencarnar do corpo, né? Vai tirando todos esses laços até desencarnar. Não é uma coisa que pá e desencarnou e acabou. Não é dessa forma. Então, aqui, e produzindo substâncias mentais à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo, a alma desencarna fim do processo histolítico das células que contribuíram para o carro biológico e fortificando o campo mental em que se envolveram os novos anseios e as novas disposição logra desvencilhando mecanicamente dos órgãos físicos agora imprestáveis, realizando por avanço do automatismo o trabalho de histogenético espiritual, gerando as células, pelo a qual desliga as células sutis do seu corpo, né, do seu veículo, remanescentes, né? Então, o que que acontece aqui? Ele deixa o corpo físico, quando a gente falou, sobre o automatismo mental, né? Da geração celular do espírito, do perispírito, desligando as novas células das antigas. Quer dizer, então passa, a nova célula é o quê? É o perispírito. E aí vai desligando, né? Do corpo materialmente, até chegar à estrutura espiritual. Então, até no Livro dos Espíritos, a questão 155, ele fala a respeito disso, que a alma desprende lentamente, gradualmente, né? Ela não vai, pá, e a pessoa sai voando, né? Ela pega os laços, desatam, né? Desatam e não quebram, né? Então é desatando devagar, né? Não é pá, passando a tesoura e cortando. Então vamos seguindo aqui. Agora vamos entrar no outro subtítulo, né? O selvagem desencarnado. Então nesse caso é o homem selvagem que ele está falando aqui, né? Que é um homem primitivo, ainda não tem conhecimento das coisas, até mesmo porque está em processo, né, de conhecimento. Então vamos lá. Entretanto, o homem selvagem que se reconhece dominador da hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência através das forças e da astúcia na escravização de seres inferiores que lhe avizinham na caverna, desperta fora do corpo, qual o menino assustado que, em se sentindo incapaz da separação para enfrentar o desconhecido, permanece tímido aos seus pés, cuja a companhia passa a viver noutras condições vibratórias, né? Multifários e da simbiose, ansioso para retornar à vida física que lhe surge a imaginação como sendo a única abordável da própria mente. Então aqui, o que ele vai falar?
ele vai pegar e vai falar sobre quando o homem selvagem desencarna. Ele não conhece a respeito, é minha cachorrinha, ele não conhece a respeito do que é o outro mundo, ele não tem conhecimento disso, então é aquele negócio, ele às vezes nem sabe nem que morreu, ele pega, que lugar é esse? Onde é que eu tô? Por que ninguém tá me vendo? Por que eu tô falando aqui e ninguém tá me vendo? Por que eu não tô conseguindo caçar? Né? Então ele fica assim, assustado, né? Porque o que é que tá acontecendo? Ele não sabe o que fazer. Então, ele fica o quê? Ele vai ficando próximo aos entes, né, dele, próxima à tribo dele. Então, aí a gente começa a ver da onde que surge esse apego, essa questão de estar próximo, né, aos próximos, né, aos familiares, né, essa questão de estar na caverna, de estar na casa onde nós fomos criados, próximo à mãe, ao pai, aos filhos que foram deixados. Então, tem essa questão. Então, aqui ele não dispõe, nessa fase, de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. Então, ele só sabe aquilo, ele só pensa, né, na vida dele tribal, que ele quer voltar para lá e que não quer ficar ali, né? Só pensa na vida tribal, não sabe diferenciar a vida espiritual da vida material. Então, aqui segue. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar e a visita de seres extraterrestres, mesmo os benevolentes e sábios, infunde-se o pavor, crescendo-se à frente, né? Crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar na carência, né, das próprias convicções. Quer dizer, tá ali, você chega num lugar, você não conhece nada, você não sabe quem que é aquele ser ali, que vamos supor aí, vamos colocar aí, o cara é de uma tribo, tá com a roupa de tribal, e chega uma pessoa com a roupa totalmente diferente, limpinho, irradiando luz, então você vai dizer, quem que é esse aí? Não é desse planeta, oh, é um deus, né? É uma coisa diferente. Então, né? Ou então é um monstro, isso vai fazer mal para mim. Eles não sabem diferenciar, né? Então, né? Eles ficam naquela, né? Que será que é aquilo ali, né? Aí o único desejo deles é estar ali, né? Junto do onde nasceu. Então é complicado. Isso aí não acontece só com o homem primitivo, não, né? Quantos espíritos a gente vê aí que não sabe que desencarnou, que não acredita na vida pós-morte, né? Morte corpórea, e que estão aí agarrados, que não sabe, né, demora muito tempo, e muitas das vezes os espíritos vão lá para conversar com ele, falam assim, né, você já desencarnou, seu lugar não é mais a Terra, vem, você precisa aprender, evoluir, não, que isso é balela, isso é conversa, isso não existe. Então, tem essa questão até hoje, não é simples, né? Para a pessoa ter esse discernimento de que não está mais, né? Não é mais encarnado, né? Que está numa outra condição, né? Então, acuado na choça, né? No buraco onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam os seus herdeiros de sangue para somente se ausentar do reduto doméstico quando a família se afasta, instada por duras necessidades de subsistência e asilo. Então, ele só sai da caverna quando a família não está. Ou então quando a família muda,
de lugar, e às vezes vai acompanhando, né? Mas ele não sai dali de jeito nenhum. Então, e mesmo assim, a gente também é dessa forma, né? Quantos espíritos desencarnam e querem ficar ali próximo aos seus, né? Então, e fora outra coisa, a questão do medo do desconhecido, né? Quantas vezes a gente julga mal, né, o desconhecido. Ah, você não conhece, mas aquilo ali não é bom não, aquilo é ruim, né? E você às vezes não se deu nem a oportunidade de ver se era bom ou se era ruim, né? E fica ali julgando, vendo. Quantas vezes as pessoas julgam aí o espiritismo, não, isso é coisa do mal, isso é ruim, não mexe com aquela pessoa ali, não, né? Inventa um bocado de coisa sem conhecer. E quando passa, não só sobre o espiritismo, sobre o pessoal evangélico, sobre o catolicismo, sobre o budismo, o hinduísmo, as pessoas inventam tanta coisa e que nem conhece, né? Porque não se deram a oportunidade, né, do conhecimento, se permanecem na ignorância, né, sem saber o que é. E depois, quando dá o clique, e fala assim, não é nada daquilo que eu pensei, nossa, que gafe que eu passei, né, que eu fiz. Então, tem essa. Então, vamos lá. E o homem primitivo que desencarnou suspirando pelo devotamento dos pais, e notadamente pelo carinho do colo materno, expulso do vaso fisiológico, né, do corpo físico, não tem outro pensamento senão voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a mesma linguagem, né, e que lhe comungam o mesmo interesse. E aí a gente também começa a ver que além do apego, né, tem a questão da obsessão também, né? Porque o homem primitivo, ele buscava também a questão material. Ele brigava pela comida, né? Brigava pelo ambiente, e quando ele via aquela situação ali acontecendo também, né? Ele ficava com raiva e queria tomar o lugar dele, porque, poxa, eu matei não sei quantos leões, não sei quantos para estar aqui, né? E agora vem um e pega na caverna? Então a gente começa a ver aí a questão das obsessões, né? Tanto da auto-obsessão quanto da obsessão dos outros. Então a gente já começa a ver daí, o outro homem lá primitivo pegou a mulher lá, e aí fica com ciúmes. Ali vai surgindo as questões, né, trágicas da vida, né? Então, agora a gente vai passar para um outro subtítulo, né? Esse subtítulo também tem muita coisa que se assemelha com a gente. No caso, o subtítulo tem um nome de Monoideísmo e Reencarnação, né? Que é isso aí? Monoideísmo é o pensamento fixo. É um pensamento único, fixo em alguma coisa, né? Então, antes de começar, a gente também tem esses pensamentos fixos que atrapalham muito o nosso desenvolvimento. Quando a gente para ficar pensando só naquele problema, não, só pensa no problema, você não consegue ver que as outras coisas estão funcionando, né, acontecendo além daquele problema. E que muitas das vezes aquele problema pode ser resolvido, porque quando você larga ele lá e tem uma outra visão, uma visão completa, uma visão generalizada de tudo que está ocorrendo.
Mas não, você fica com aquele pensamento fixo, fixo, fixo. A questão do trabalho, não, tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, tenho que comprar... Você fica naquele materialismo, naquele pensamento fixo material, que você esquece das outras coisas que estão acontecendo na sua vida. Você esquece da esposa, do marido, do filho, do animal, da vida em geral. Você não para dar uma olhada, pô, o céu tá bonito, não, só lembra do céu, né? Quando tá chuva, só olha mais pro céu quando tá aquela chuva, né? Ou para saber se vai chover ou não, mas não olha mais as estrelas, não olha mais a lua, o sol, não vê nada disso, não vê o passarinho, não vê uma planta, né? Não, porque o pensamento está tão bitolado que muitas das vezes você nem se vê. Você vai no automatismo, escova o dedo, penteia o cabelo, mas não para olhar. Não, olha meu rosto, olha como é que modificou, né? Olha, hoje meu cabelo não tá legal, pô, mas bem, não dá para resolver, então vamos assim mesmo, né? Olha e tal, ó, uma ruga, ó, olha que beleza, meus cabelinhos brancos tá na... Não! Você tá tão pensando no trabalho, na questão material, que você esquece de tudo. Então, esse aí, e fixa ali, fica doente, porque também não cuidou da doença, né? Não cuidou da saúde, e aí vai cuidar da doença. E quando cuida da doença? Então, vamos lá. Voltando aqui. Ressurgir na própria taba e remanescer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constitui aspiração incessante do selvagem desencarnado. Quer dizer, ele quer reencarnar de qualquer forma, mas ele quer reencarnar, aliás, não quer reencarnar de qualquer forma, ele quer reencarnar ali naquela família e não quer olhar nada não, ele fica ali com aquele pensamento, eu preciso reencarnar ali, eu tenho que vir para cá, eu tenho que vir para cá, eu tenho que vir... e não pensa em outra coisa. Então, o que acontece? Ele fica com essa ideia fixa, né, de ficar ali com a família, né, estabelecendo-se nele um monoideísmo pelo qual os outros desejos lhes esmaecem no íntimo. Quer dizer, como ele não pensa em nada, como a gente falou, ele não vê as outras coisas, não vê as coisas acontecendo, porque ele está com aquele pensamento fixo naquela situação, né? E aí vem, pela oclusão dos estímulos outros, né? Tipo assim, se fechou para os outros estímulos, né? Os órgãos do corpo espiritual se retraem ou atrofiam. Isso aí a gente para pensar e ver, é só o corpo espiritual que atrofia, que retrai? Não, né? Até mesmo nós somos corpo e espírito para se movimentar, né? Não é só ficar deitado, né? Sem fazer nada. Por quê? O que acontece? Atrofia, começa a sentir dor na junta, começa a engordar, né? Quantos casos a gente vê aí de obesidade mórbida que tá ali, que fica tão grande, vai crescendo, e depois não consegue nem sair do lugar, não é mesmo? Então, não é só para o espírito, também para nós encarnados, né? Porque do mesmo ponto que a gente encarnado, a gente também pode fazer com que o nosso corpo e que o nosso espírito não fique bem, né? Então, ó, se retraem ou se atrofiam por ausência de função e voltam instintivamente para a sede do governo mental, né, para a mente, onde se localizam ocultos e definhando no fulcro dos pensamentos em circuito fechado, sobre si mesmos, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. O que acontece? Esquece do exterior, esquece das outras coisas e vai pensando. A mente só tá naquele pensamento, então ele vai atrofiando, ele vai encolhendo, até virar um ovo,
né? Então, aí entra a questão que a gente já viu nos outros livros do quê? Da ovoidização. Então, vamos colocar aqui uma definição, né, da ovoidização, né, que ele pegou e foi perdendo, né, nesse caso ele foi perdendo o automatismo das funções, né, aqui que demorou um tempão para ele aprender, né, para ir colocando no automatismo, o que acontece? Ele perde aquilo ali, que ele atrofia as outras funções, né, e vai virando um ovo, né, o pensamento não, só tá ali. Então a mente dele só tá voltada para aquilo ali e ele não pensa mais em nada. Então a mente dele tá ali dentro do ovo, né? Virou a forma dele, se atrofiou e tá ali uma sementinha que é o quê? A mente, pensando somente nisso. Então vamos lá na definição. Formação atípica do perispírito causada por um forte monoideísmo, né, da ideia fixa, que se mantém nas ideias fixas, alienando-se dos mais simples cuidados da integridade pessoal. Há um definhamento do corpo espiritual como uma miniaturização. Esse fenômeno ocorre também sob o domínio de hipnose, né, espíritos mais entidades mais experientes, né, inteligentes também, eles podem usar do ovoide para causar perturbações. A gente também sabe, a gente aprendeu isso no livro Libertação, de André Luiz também, que fala também a respeito dos ovoides, né, que alguns obsessores utilizavam de ovoides para quê? Para sugar a energia de uma reencarnada, né? De uma pessoa que estava reencarnada, e aquilo sugava todas as energias dela. E ia acompanhando ela para tudo quanto era lugar, né? Então, tem essa questão. Então, vamos voltar aqui. Em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível através da reencarnação. Então, ele só vai deixar de ser ovoide se ele reencarnar. E a reencarnação não é um papum que chega logo, né? É uma etapa que reencarna, não fica vivo, até ir formando, né, aquele corpo. Né? Então, a criatura humana desencarna mantida a justa distância. Lembra-se a bactérias que transformam-se em esporos quando as condições no meio lhe apresentam inadequada, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor durante anos, para regressarem ao ciclo da evolução que lhe é peculiar, tão logo se identifiquem de novo em ambiente propício. Então, essa situação não é rápida. Ah, não, ó, ele virou também não é rápido ele virar um ovoide assim, pá, eu virei ovo. Não é assim, né? É demorado o processo e também, né, tem a seguinte situação. Para ele se tornar de novo um espírito, né, formar a formação do perispírito e ter um corpo também é mais difícil, porque é todo um processo, né? Então, sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do corpo físico, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente, né, na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual, pelo moideísmo auto-hipnotizante, quer dizer, ele está se hipnotizando, né, provocado pelo pensamento fixo e depressivo que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Então, nesse caso aí, né, que ele só está querendo o retorno para a família dele ali, né, para a tribo dele. Só que acontece em muitos casos, né, do que dizem, né, eu ainda não li, só relatos
que fala que Santos Dumont também virou uma espécie de ovoide. Por quê? Porque ele ficou muito triste pela invenção do avião e que matou muita gente. Então, fica com aquela, vai para essa situação, né, de culpa, uma pessoa muito culpada da culpa, não sai daquele pensamento da culpa, e acabou virando o ovoide, né? Isso aí são relatos, eu não li o livro, mas eu já ouvi falar. Aí vem aqui, nesse período afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o corpo espiritual, transformando-se num corpo ovoide, qual que a gente já falou. O que ocorre, aliás, em inúmeros desencarnados outros em situação de desequilíbrio, cabendo-se notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade a guardar consigo conforme os princípios ontogenéticos da criação divina. O que ele está falando é o seguinte: ele virou o ovoide porque está ali com aquele pensamento fixo. Contudo, né, os princípios ontogenéticos, que é o processo ali de todo aquele desenvolvimento para você conseguir o automatismo, né, para você fazer né, virar um homem primitivo, um perispírito, aquilo ele não perdeu, tá na mente. Então ele não volta, meu Deus, vou ter que voltar. Não, ele não perde aquilo, porque tá na mente dele, né? Todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma nos círculos terrestre e espiritual estão ali, assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje uma ave poderosíssima, né, de amanhã, como somente minúscula a conserva nos tecidos embrionários da árvore que vigora a transformação. Então, o que acontece? Nós perdemos a forma física, mas a ideia, né, todo aquele nosso conhecimento permanece com a gente, né? Só que ele estando com a gente, há uma dificuldade da formação ainda, porque aquilo eu deixei tanto de fazer que agora vai ficar mais lento o processo, né? Então, verificamos que quanto tempo existe essa ovoidização? Muito tempo. Então, a gente tem nossos pensamentos fixos há muito tempo. Então, a gente tem que começar o quê? A mudar isso, né? Então, agora a gente vai para outro subtítulo, né? A gente vai para outro subtítulo chamando forma carnal, né? O que seria essa forma carnal? O corpo físico, né? Então, ele vai seguindo aqui falando. Todavia, assim como o germe para desenvolver no ovo precisa aquecer-se do calor da ave, que lhe acolha maternalmente do ambiente térmico apropriado no recinto da chocadeira, assim como a semente para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converterá, não prescinde do berço térmico do solo? Então, a mesma coisa somos nós espíritos, né? Os espíritos encarnados, desejosos de integração no mundo físico, necessitam de quê? Do vaso genésico da mulher, que se lhe harmoniza nas linhas da afinidade, consequentemente, da herança genética, né, do vaso, que se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, acontece alguns dias nas ocorrências da evolução dos reinos inferiores. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: para que a gente tenha um corpo físico, a gente precisa do quê? Da mãe, né? Para quê?
para que nós passamos por esses estágios, pelo reino, né? Para a gente ser daquela sementinha virar o homem que a gente é agora, o ser mais evoluído que a gente tem. Então, o que acontece? A gente vai evoluindo, a gente herda dos pais, né? Dos pais, a parte genética, a célula ali, mas é a mente do indivíduo que está para reencarnar é que vai o quê? Já pelo conhecimento que ele tem, né, do automatismo que ele adquiriu durante essa poligenesia, aí a reencarnação e desencarnação, ele faz o quê? Ele é que faz o corpo conforme a necessidade dele. Então, a gente não pode ter aquele pensamento, nossa, porque eu fiz o meu filho faltando isso, ou aquilo outro. Não. Não é da gente. É do quê? Que já foi o quê? Pedido lá. Quando a gente fala até no Missionários da Luz, que tenha lá a respeito do setor da reencarnação, cada um lá com as suas anotações de como o corpo vai ter que vir. Entendeu? Eu vou ter que nascer assim, daqui a um tempo eu vou ter que ter essa doença, isso assim, assim, assado. Entendeu? Então, a mente é que vai elaborar todo o corpo físico e espiritual. Então, aqui vem falando, o vaso que se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, acontecem alguns dias da natureza. Até assimilando recursos orgânicos com auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, né? A mente elabora por si mesma um novo ciclo, um novo veículo, quer dizer, fisiopsicomático, né? Atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas que se reproduzem por cariocinese. Então, quer dizer, a divisão dos núcleos, a divisão celular, né? De conformidade com a orientação que lhe é imposta. Isto é, refletido as condições que a mente desencarnada, se encontra. Então, a mente desencarnada que vai dar forma aos órgãos, à pele, a tudo. É ela, que a mente, que vai resolver isso, né? Ele vai ter vai se aperfeiçoando, ou então vai ter que ter um probleminha. Então, já é a mente que faz isso. Então, agora passando para o outro subtítulo, né? Desencarnação natural, ele vem falando aqui, né? Por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente e graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Quer dizer, o processo de desencarnação, como a gente falou anterior, não é uma coisa, o espírito saiu, foi voando, não. Não é assim. Há o quê? Há um processo, né? É ali. Processo é lento, devagar, vai desatando, coisinha por coisinha, né? E também é preciso o quê? Para você desencarnar, você também precisa ter passado por aquele aprendizado, né? Durante todas as reencarnações e desencarnação, todo aquele aprendizado para você também desatar os nós tranquilamente. Então, é devagar, né? Não é uma coisa, né? Por quê? Porque ele vai desatando e vai plasmando, vai desatando e vai plasmando o corpo espiritual. Recordando aos anteriores a comparação com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece-lhe novas formas, assim como a larva se alimenta, assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência, enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos segundo a própria conduta, e entregando-se em seguida no fenômeno da morte ou histórias do
Gente, que horror, hein? Invólucro, acento aí, nem sem acento ninguém consegue, de matéria física, a pausa imprescindível nas próprias atividades, né, que por ser logo longo ou rápido para ressurgir pela histogênese espiritual, se assenhorando de novos órgãos, né, para o seu implemento necessário. Então, o que vai falando aqui? A gente, conforme os nossos atos, né, positivos ou negativos, né, a gente vai formando ou vai demorando mais esse desenlace. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente pensa, o que a gente faz, até mesmo para a gente poder desencarnar melhor, né? Porque, como diz aqui, a nossa conduta, né, no corpo carnal, ou méritos ou deméritos, né, que vai fazer o quê? Vai implicar na nossa boa reencarnação ou boa desencarnação. Porque como é um processo difícil, a gente não pode, né, dar mole, né? A gente já tem que mudar nossos hábitos, porque o trem fica apertado, fica difícil. Então, é assim que a consciência nasce do homem, é assim que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida no plano espiritual, pela desencarnação ou libertação da alma, como praticou essas mesmas lições na vida no plano físico, pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores em que se baseia o domínio da inteligência. Então, o nosso conhecimento e experiência encarnados fará com que a nossa responsabilidade, né, que é a consciência, se ela vai aumentar, né? Para quê? Porque somente através das responsabilidades, da consciência, é que faz com que a gente cresça, né? É o processo natural. Nós temos que evoluir, porque o que é certo que vai acontecer é a nossa evolução, demore ou não, né? Então, a nossa consciência que vai fazer isso, né? A gente vem desde lá da mônada, né, até ser um ser mais evoluído, né? As experiências faz a elevação, né? Faz até mesmo a gente implica no tempo do nosso desencarne, né? Porque não é fácil, não é uma coisa tão fácil. Então, a gente até para morrer, a gente tem que, né, passa por um processo difícil. Então, vamos lá. O outro subtítulo é Revisão das Experiências. Na de liberação a liberação, na ocorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a esfera extrafísica. Quer dizer, a gente começa a ver, reconhecer, né, se familiarizar com o plano espiritual, às vezes, né? Porque tem gente que não gosta nem de falar a respeito da morte, né? Só que a gente já tá com esse automatismo inconsciente, né? Desatou e morreu, conseguiu sair fora do corpo e tá lá no plano. Então, a gente, querendo ou não querendo, a gente vai estar para lá. Então, todas as vezes que a gente vai, né, desencarnar, a gente vai passar por uma situação
né? Então, vamos ver o que é isso aí. Assim como recapitula nos primeiros dias da existência intrauterina, no nosso processo reencarnatório, todos os lances de sua evolução filogenética, né? A consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas ao integrar-se definitivamente no corpo sutil pela histogênese espiritual, durante o coma ou cadaverização do veículo físico. Todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória, a que se referem os desencarnados quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro. O que acontece? O que está falando aí? É o seguinte, quando a gente vai desencarnar, passa um filme na cabeça da gente. A gente lembra de tudo que a gente viveu de bom e de ruim. Passa o livrão, ou então agora que tá mais moderno, né? Antigamente que ele falava, tem um livrão aqui, tal, que a gente vai vendo. Não, passa um filme. A gente faz a verdadeira maratona rápida, né? Um net consciência, né? Um net consciência. Tudo vai passando, a gente vai fazendo, vai vendo aquela série da nossa vida, né? E o que acontece? A gente vê coisa boa e a gente vê a coisa ruim. Ali a gente vai fazendo o quê? A gente vai reavaliando o que a gente fez, né? Então, o que está acontecendo? E que é que a mente, no início da recomposição do seu próprio veículo, ou seja, o renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente, de modo rápido, todas as experiências por ela vivida, imprimindo magneticamente as células, que desdobrarão em unidades físicas e psicomáticas no corpo físico. Então tá tudo ali em você e no corpo espiritual. As diretrizes aqui estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução que ingressam. Em que quer dizer? Então, aquilo ali, tudo tá lembrando. E tudo aquilo ali você vai ter que fazer para melhorar. Então, quando as rodas a gente fala assim, fulano disse que quando estava doente, que ele estava para morrer, que ele viu a vida dele toda passando. Minha mãe falava isso, fulano me falou que viu a vida dele toda passando na frente dele. E aí, mas ele conseguiu sobreviver. E agora, né? Não agora, mas já faz tempo, a gente fala a respeito da experiência do quase morte e que muitas pessoas, né, passaram por isso e fala a respeito disso, né? Que passou uma revisão de tudo que foi feito na vida. Para quê? Será que foi à toa? Não. É para quê? Para refletir a respeito, né? Que às vezes você está tendo uma segunda chance para quê? Para melhorar aquilo que você também falou que ia melhorar e não melhorou. Entendeu? Então, as pessoas falam que viu a vida toda refletindo, né? Vendo o que passou dentro da sua consciência, né? O que isso vai repercutir a partir de agora na sua vida. É uma visão panorâmica e síntese mental do que, como André Luiz fala aqui. Então, agora a gente vai entrar numa outra, né, num outro subtítulo chamado Lei de Causa e Efeito, né? Então a gente já sabe, causa e efeito, né? Ação e reação. Então vamos lá. No princípio, pois, a iniciação do plano espiritual de consciência desperta é responsável o homem e começar a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmos os resultados
enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Então, o que acontece? Quando a gente sai do corpo físico e vamos para o plano espiritual, a nossa consciência desperta e a gente começa a pensar no que a gente fez, ou aquilo que a gente deixou de fazer e aquilo que a gente fez mal feito ou fez com mal, né? Então, o que acontece? Você inicia também todo o seu estágio, né, estado perturbatório, né, da mente, que vai pôr na consciência, nossa, por que eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo outro, ou não. Tem gente que não desperta, entendeu? E nisso vem as culpas, vem os desvios, né, vai despertando a consciência e quando pega e fala assim, não, eu fiz isso, então eu tenho que refazer isso, né? Eu vou reparar esse erro, reparar essa situação. Então, aí a gente começa a entrar na questão da causa e efeito. Então, quando dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo tipo, com os quais troca os quadros de inquietantes da imaginação em desequilíbrio, tecendo como um plasma sutil o pensamento contínuo, atormentados em telas infernais que, consequentemente de suas faltas, se desenvolvem mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura, sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. O que acontece? A pessoa morre, ela fica com um vício que ela tinha, com as coisas erradas que ela fazia, ela fica pensando naquilo e aquilo vai sendo plasmado, isso, porque tem aquela culpa e tem aquele prazer, aquela mistura de sentimentos ali, que faz o quê? Vai plasmando o próprio inferno dela, né? Aí vem aqui, telas plasma sutil do pensamento contínuo, atormentado, as telas infernais em que as consequências de suas faltas se desenvolvem, mediante as profundas e estranhas fecundações da loucura e sofrimento que antecedem reencarnações reparadoras. Contudo, é também aí que começa sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso, e que a crueldade da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas. Então, almas elevadas e heróicas que, em agrupando-se intimamente, tocadas de compaixão pelos laços, deixam o mundo físico e iniciam com inspiração as potências angélicas, o serviço de abnegação, renúncia, com que a glória e a atividade do amor edificam o império sumo do bem, no chamado céu, de onde vertem as mais amplas luzes sobre a noite dos homens. Então, quer dizer, se a gente pensar no mel, a gente está no denso, né? Tá com pensamento, tá ruim, tá aquilo, então a gente plasma toda aquela situação ruim, todo aquele inferno que a gente acha existir. Não é o inferno que Deus fez pra gente, mas sim o inferno que a gente fez na gente mesmo. E a mesma coisa é o bem que a gente fez para nós mesmos, né? E a instalação do perdão, né, da consciência, né, da responsabilidade, do respeito, faz com que a gente esteja no nosso céu, no céu que a gente constrói. Então, o que eu fiz da minha reencarnação? Né? Tudo depende de nós, né? A gente vai colher o que a gente planta, né? Não adianta você ver o vizinho, ver um familiar seu plantando, não, fulano tá plantando lá o bem, quando ele chegar lá no céu, ele tá pagando dízimo, né? Ele vai chegar lá e vai
comprar já um pedacinho de terra lá na casa dele e no céu, e eu vou poder ir para lá e ficar lá com ele. Não, é ele que está resolvendo. Não quer dizer que nós, espíritos, não acreditamos nesse negócio de pagar algo para ter uma terra lá no céu, né? No plano espiritual. Mas, né, tem gente que tem esse pensamento e fica fazendo a festa com o chapéu dos outros, até pro desencarne, né? Que tem gente que é folgada até para isso. Mas então, a gente termina aqui esse capítulo 12, né? Nesse livro a gente vai ler alguns capítulos, né? E aí fica assim. Que Deus abençoe nosso dia, nossa noite, nossa tarde, né? Abençoe a todos. Um grande abraço. Até mais.